Apple abriu uma cena, ou seja, nem sequer são as startups, são os dinossauros. Tipo a Red Bull Academy, não é? Era um sítio incrível de música, de party, techno, não é? Berlim. Agora é Google. Só para te mostrar que não é os berliners dizer, antes é que era. Não, aquilo mudou. Vai, mudou tudo. Tipo, tu vais na rua e. E depois o tempo é uma merda. A comida é uma porcaria. Milão é outra história. Sim. Vamos começar, Rita. O que é que achas? Tá. Estás pronta? Sim. Ok, só um bocadinho que eu vou-te apresentar. Okay. Olá, boa tarde a todos. Sim, já demos os 5 minutos de tolerância. Vou apresentar a Rita Lino e vou aqui ler uma pequena biografia que a Rita partilhou comigo. A Rita é uma fotógrafa e artista visual portuguesa, atualmente residente em Milão. Viveu durante 12 anos em Berlim, passou por Barcelona, pelo Porto. Bem, tem aqui uma viagem grande por vários pontos da Europa. O trabalho parte de uma abordagem intuitiva e experimental, desenvolveu uma linguagem visual distinta e singular na qual a fotografia e a performance se fundem num processo contínuo de observação e transformação. O seu trabalho explora frequentemente temas como identidade, representação, construção da imagem, recorrendo ao corpo como ferramenta de tensão, encenação e expressão visual. Movendo-se entre os contextos artístico e editorial, a sua prática desenvolve-se através da fotografia e performance. Ao longo dos últimos anos, publicou vários livros de fotografia, entre eles Entarted, Réplica e Escavadora, e apresentou o seu trabalho internacionalmente através de exposições e feiras de arte, com apresentações recentes em cidades como Nova Iorque, Viena, Xangai. Vou pôr aqui um extra em Braga. Alguns dos meus alunos viram a exposição da Rita em Braga, nos encontros de imagem. Atualmente vive em Milão, onde é coordenadora do mestrado de fotografia no IED, não confundir com IAD, IED em Milão, Instituto Europeu do Design, e docente de fotografia na Nova Academia das Belas Artes, que tem o acrónimo de NABA. Rita, muito obrigado. Nós não nos conhecíamos, portanto, falávamos à distância. Eu conhecia o trabalho da Rita. A Rita veio a Lisboa de propósito, claro que vai aproveitar para estar um pouco mais em Portugal, obrigado. Mas foi um esforço de vir até aqui. Agradecemos-te muito teres vindo partilhar agora algum do teu percurso, algumas das tuas singularidades, em particular no teu trabalho, com alunos e outros convidados, porque estas sessões são abertas à comunidade e, portanto, todos podem beneficiar com isso. Obrigado, Rita, mais uma vez, e agora a palavra é tua. Obrigada. Assim? Ouvem? Olá. Olá. Obrigada pelo convite. É sempre que há uma oportunidade para mim para estar um bocadinho mais conectada com Portugal, eu aceito. Agarro com força, por isso estou muito feliz de estar aqui. Já não vim a Lisboa há muitos anos. Tenho sempre estado de forma ligada um bocadinho a Portugal, nunca deixei completamente ir, mas sim, mais velho que fico, não é? Mais a vida depois começa a ficar complicada e uma pessoa deixa de vir cá tantas vezes. Por isso, obrigada pela oportunidade. Vou-me apresentar para os que não me conhecem, imagino que sejam quase todos. Eu sou Rita, sou do Algarve, sou de uma vilazita chamada Moncarapaz. Saí de lá aos 18 anos para ir estudar Design Multimédia na Universidade da Beira Interior. Um bocadinho por acidente, aconteceu que eu fui para lá, sem saber muito bem o que é que queria. A única coisa que eu sabia era que queria estar por trás de uma câmara. Não sabia o que era cinema, não sabia se era fotografia, eu sabia que queria estar na parte de trás de fazer coisas. Depois de ter estudado
Eu queria uma coisa mais relacionada com a linguagem e a ferramenta de expressão e a parte mais conceptual. Acabei por ir para Barcelona, Elisava, estudei lá, fiz lá a pós-graduação em fotografia e depois continuei a estudar. Estudar é um vício, não é? Uma pessoa quer aprender. E fiz um mestrado em design editorial. Peço desculpa, o meu português vai estar um bocadinho gago. Já não falo português assim há muito tempo. E pronto, essa foi a minha fascinação, era a parte editorial. Livros, revistas, fotografia esteve lá, mas eu nessa altura não estava focada que quer ser fotógrafa, que quer ser artista. Eu só sabia que queria estar envolvida de alguma forma com a parte de image making, não é? E que, pronto, e sempre fui apaixonada por livros de fotografia, livros de design, livros de arquitetura. Pronto, o meu interesse era bastante vasto. Depois disso, depois dos estudos, acabei por viver em vários sítios da Europa, como já foi apresentado. Passei muitos anos em Berlim e atualmente estou em Milão, muito recentemente. Ao longo destes anos e destas viagens, eu fui desenvolvendo o trabalho sempre exclusivamente com fotografia. Ou seja, a fotografia sempre esteve presente na minha vida desde o início, vamos dizer, do final de... Eu não mudei, mas alguém mudou. Ok, esqueci-me. Onde é que eu ia? Sempre tive tudo o que era trabalho, ou tudo o que era hobbies, ou tudo o que era fim de semana, era fotografia. Eu preferia ficar em casa a fotografar do que ir de férias. Eu preferia ficar em casa a revelar do que ir de férias. Ou seja, a minha vida foi assim muito baseada na fotografia, não por um objetivo, mas por me fazer feliz. Então, depois do convite aqui, eu tentei perceber qual seria a melhor forma, com um espaço limitado, não é, de vos mostrar o meu trabalho, e eu acho que a melhor forma de fazer seria fazermos aqui uma pequena viagem no tempo e começarmos por 2007, 2008 e perceber como é que o meu trabalho foi evoluindo. O meu trabalho tem várias etapas, não foi sempre aquilo que é agora. Eu acho que talvez muitas pessoas conhecem o meu trabalho mais antigo, porque foi o trabalho que foi mais divulgado online. As coisas agora mudaram, não é? Principalmente com a censura e coisas do género. O trabalho já não é shared and reshared da mesma forma que era antes. Então, vamos fazer aqui uma viagem no tempo, aqui uns 10 anos, mais ou menos, entre 2007 e 2017. Eu usei a fotografia como forma de autoanálise, observação pessoal. Muitas das imagens partiam de experiências íntimas, emoções, relações e também do meu próprio corpo, como ferramenta de expressão. Existia uma proximidade emocional muito forte nas fotografias, quase como se estivesse a revelar ou a confessar alguma coisa ao espectador. Mas nunca me interessou um género de uma explicação fechada. Eu sempre deixei um ponto de interrogação, sempre gostei que as imagens se mantivessem nesta ambiguidade de mistério, uma tensão constante entre mostrar e esconder. Ou seja, mais eu me mostrava, menos tu sabes de mim. Ou seja, há ali uma ambiguidade que, sem querer, eu continuei a trabalhar nestes 10 anos de fotografia. Muita gente me pergunta porquê autorretrato, não é? O autorretrato começou porque eu fotografei outras pessoas, obviamente, eu fotografei amigos, eu fotografei modelos, e havia um problema. Eu tinha que pedir autorização, eu tinha que pedir consent, a forma de eu trabalhar tinha que ser mais rápida, tinha que ser às 2 da manhã, às 3 da tarde,
E eu comecei a criar estas género de personas, aquela pessoa que eu não sou, não é? E por simplesmente foi uma questão prática, que se tornou, obviamente, numa opção, porque depois, não é? Estou ali sozinha, o que é que eu faço? Estamos a falar isto antes de Facebook. Ou seja, houve ali uma opção que se tornou um género de... Eu sempre digo que a fotografia tornou-se a minha reabilitação entre o mundo real. Depois destes anos todos de trabalhar a fotografia de uma forma de diário emocional, desculpem, esqueci-me de... Então, estes anos todos de trabalho deram origem a este livro, que foi o meu primeiro livro, Entarted. Acho que este livro tornou-se um grande marco na minha vida, e é uma coisa muito importante na minha vida. Eu não sei as datas exatamente, mas foi a primeira vez que alguém olhou para o meu trabalho e disse: eu quero publicá-lo. E eu aí apercebi-me e tentei perceber qual é que foi o interesse. Foi no momento em que comecei a pensar no que é que eu estava a fazer. Antes eu só fotografava pelo ato de fotografar, pela liberdade de expressão, pela euforia que me dava ver uma foto a ser revelada e a ser impressa, do clique e no dia a seguir saber como é que... Havia uma coisa muito quase infantil. Depois de ter esta oportunidade de publicar este livro, foi quando eu comecei a pensar. Foi quando eu fui pela primeira vez posta, não é, em frente ao meu trabalho e ser... Porque até lá eu estava sempre bastante desconectada como pessoa, não é? Era um espelho, mas era um espelho que refletia uma ideia, uma fantasia, não era foi a primeira vez que... hoje em dia ainda me custa abrir este livro. Porque é demasiado real. É quase como houve uma crítica que deu um título a este livro que eu até hoje, não é, falo sobre isso, que era um livro, como é que se diz em português? A bruise, uma nódoa negra. É uma nódoa negra de livro. Não é um livro bonito, é um livro que incomoda, é um livro que não gostas, mas continuas a olhar. E pronto, foi a primeira vez em que eu tentei perceber que este espaço que eu criei, este espaço elusivo, que o trabalho começou a conectar uma audiência e começou a ter interesse. Então foi a primeira vez em que eu fiquei em frente ao meu trabalho e tive que começar a perceber o que é que eu quero fazer com a minha vida. Foi a primeira vez em que eu pensei, ok, será uma carreira? Será o que eu quero fazer? Nunca pensei muito bem em carreira em termos de... O sucesso para mim nunca foi monetário. O sucesso para mim sempre foi o que é que eu posso fazer a seguir melhor, não é? E foi no momento em que eu decidi o que quer que seja que eu faça a seguir, tem que ser melhor, tem que ser diferente. E foi aí que eu decidi não parar, mas que a parte toda parte toda mais emocional e diário emocional was done. Next chapter. Enquanto eu fotografava entre estes 10 anos, houve uma altura em que eu vivi no Porto, mais ou menos em 2011, 2010, e aí tive uma oportunidade de trabalhar, tive uma comissão da Galeria Solar em Vila do Conde e... esqueço-me de... desculpem, vamos voltar para trás. Este foi partes do livro do Entarted. É um livro que está sold out. Edição do Leak é uma editora de Noruega. Na Noruega ainda, acho que até hoje, eles têm imensos apoios para fazer livros e parte toda da cultura, não é? A editora da Noruega, mas o publisher, Nicholas, British, da UK.
international, nunca percebi muito bem onde é que ele vivia. Ele, nesta altura, uma note, nesta altura foi uma altura em que não havia Instagram, o Facebook existia para irmos às festas, não é? E as minhas fotografias, ele viu as minhas fotografias no Flickr e ele publicou, se eu não estou em erro, 10 livros, entre eles pessoas que hoje em dia são extremamente... Pronto, ele publicou ao mesmo tempo que publicou o Red Hang, da China, entre outros, e que foi uma altura que ele viu o potencial, não é, de novos fotógrafos e publicou, e eu tive a sorte de estar no meio de toda a gente. O livro tem 250 páginas e não há páginas brancas, é tudo full bleed, impresso, tudo vem de coisas reais, mas tu não sabes se é stage, se não é. Então, eu como estava a dizer, entre estes dois mundos, uma coisa mais visceral e uma coisa mais emotiva, eu comecei a ter interesse e eu comecei a perceber, não é? Ver as imagens o tempo todo, eu comecei a ter este interesse e esta atração por fazer imagens em que o corpo faz a imagem, não é? Que deixa de ser a parte da emoção e que há uma parte performativa em que tu olhas para a imagem e que está tudo relacionado, é quase como uma coisa gráfica, não é? Este interesse foi uma coisa progressiva e a afastar-me da ideia de autorretrato enquanto confissão emocional. O meu interesse passou mais pela construção da imagem, pela repetição, pela pose e pela relação entre a imagem fixa e a imagem em movimento. Isto está um bocado alto, não é? O corpo deixou de funcionar apenas como eu e começou a tornar-se quase uma matéria escultórica. Uma personagem a um objeto visual em constante transformação. Em trabalhos como Try to Make Myself a Work of Art, esse é o título desta talk, não é? Comecei a explorar essa ideia, a ideia de performance e encenação, questionando até que ponto uma pose ou um gesto ou uma imagem conseguem construir uma identidade. Ou seja, este foi um caminho, enquanto eu fazia o outro todo, este foi um caminho que eu tive bastante interesse e com todo esse processo e fotografar imenso, isto é apenas uma nota, como veem, há uma diferença. Uma das coisas que sempre se manteve foi o filme. Não interessa que tipo de câmara que eu estou a usar ou que tipo de filme, uma coisa que eu sempre teve no meu interesse e na minha prática foi trabalhar com filme, neste caso Polaroids, que eu ainda tenho algumas no frigorífico. E em todo este processo de reflexão e todo este processo de explorativo entre o corpo, que se torna quase, não é? O corpo torna-se parte da imagem, acabou por culminar no meu trabalho Réplica. Um trabalho livre que demorou vários anos a desenvolver e que marcou uma das maiores transições na minha prática, no meu trabalho. Foi um período extremamente explorativo, como o primeiro, mas diferente, porque foi um período explorativo com uma ideia, com um ponto de vista. A partir daqui foi quando eu comecei a perceber onde é que eu queria ir. Não onde é que eu queria chegar, mas onde é que eu queria ir. Ou seja, explorativo de forma diferente. Foi também na altura em que eu mudei, não é para sempre, mas pronto, começou a ter um interesse anteriormente havia muita cor, e aqui passei a ter preto e branco. Por várias razões. Uma das razões foi porque eu comecei a ter interesse no objeto, não é? Então, no objeto, não só como o corpo como objeto, ou seja, já não há lágrimas, já não há suor, sangue, há um objeto, é frio. É quase uma coisa analítica. E, ao mesmo tempo, eu comecei a gostar de fazer parte do processo todo,
da criação destas imagens. Ou seja, eu era sou fotógrafa, sou modelo, eu revelo, eu faço print, eu faço tudo. Ou seja, transforma-se num objeto, não só o corpo, mas a fotografia em si transforma-se num objeto em que eu manipulo. Este livro foi inspirado de forma muito livre e leve por um dos livros que me marcou muito no meu percurso. The Model, a Book on Problems of Posing, de 1937, de William Mortensen. Se não conhecem o trabalho dele, por favor, check it out. A réplica funciona quase como uma continuação contemporânea dessa reflexão sobre o corpo e a representação. O que me fascinava no pensamento de Mortensen era precisamente a forma quase cruel e manipuladora como ele via o corpo em frente à câmara. Quoting, the model is a machine that needs adjustment. Reduzindo o corpo a uma matéria moldável ao serviço da construção da imagem. Quando eu li essa frase no livro de Mortensen, aquilo foi quase um Big Bang dentro do meu cérebro. Foi tipo, yes! Em réplica, interessava-me revisitar essa ideia de forma contemporânea, usando o meu próprio corpo, como antes, como ferramenta de experimentação, transformação e construção visual. Eu tornei, há uma parte muito... ainda estou fascinada com a ideia de transformar o corpo, não é? O meu trabalho veio de uma coisa emocional que teve que ser feita. Eu não sabia qual era a minha linguagem, eu não sabia não sabia nada. E aqui foi quando eu comecei a ter uma forte ligação com a parte visual do preto e branco, com o stripping do cabelo, o stripping de coisas que te remetem para uma identidade e tu te transformas num género de máquina. Ver o corpo, retirar a cara. Todo este trabalho é analógico, ou seja, não há Photoshop, eu tinha que arranjar formas de remover a cara, remover os braços e só mostrar o corpo, quase como uma escultura, não é? E o nome réplica foi onde eu queria ver o corpo de todos normalmente a câmara está em frente ao modelo e eu queria aquela ideia toda de 360, não é? Todas as formas, todos os ângulos, tentar perceber, quase fazer um modo 3D analógico, em forma de começar a tirar moldes e criar a minha própria máquina. A minha própria máquina seria o meu corpo. Quase como criar um Frankenstein, não é? Depois de tantos anos a fotografar todas aquelas emoções, eu nunca poderia ter previsto, obrigada, previsto que o meu trabalho iria para aqui. Por isso é que eu queria mostrar o início, para ter este processo de contemplação e de ideia e de conceito que às vezes está à tua frente e tu não vês, a não ser que faças o caminho todo, não é? A seguir a réplica veio Escavadora, que foi publicado por XYZ, Tiago e Pedro. E foi a última publicação que eu fiz. Estou-me a esquecer que entre as outras publicações que eu vos estou a mostrar, houve outras coisas, não é? Houve outras coisas e houve outros livros, outras colaborações. Fiz filmes, fiz curtas, fiz longas, fiz muita coisa, não é? Mas eu só estou a mostrar a parte de fotografia.
sim, é demasiado, às vezes. Acho que tenho que me focar aqui. Então, a escavadora surgiu quase como uma necessidade e uma atração por um universo mais subterrâneo, pela ideia de passagem, túnel e escuridão. Foi um projeto construído muito por instinto, de novo, sem uma intenção autobiográfica direta. Mas só mais tarde, quando o livro completo acabou nas minhas mãos, eu percebi que talvez tenha feito um dos trabalhos mais biográficos da minha prática toda. Eu estava com o Tiago e foi no Paris Photo, quando eu vi o livro finalizado, e eu fiquei super tímida, porque me apercebi que este livro que mal não, tem muito poucas fotografias de corpo e que tem muito pouco self-portrait, é um livro extremamente autobiográfico. De certa forma, mostrou-me que uma imagem não precisa de representar literalmente o corpo ou o rosto para falar de uma forma profundamente pessoal. Vamos lá depois. O que me interessa para mim é perceber que nesta transição, não é, de todos os aspectos e todas as etapas do meu trabalho, nunca houve realmente uma ruptura, mas quase uma continuação da mesma opção. Primeiro, o corpo surge como um campo emocional e psicológico extremamente exposto. Mais tarde, transforma-se numa presença mais fria, analítica e escultórica. Mas nas duas fases existe sempre a mesma tensão, a tentativa de escapar uma identidade fixa e a sensação de que o corpo está constantemente a ser construído, assim como a identidade, performado ou consumido pela própria imagem. Esta é uma parte, não é? Vamos dizer, um capítulo da minha vida. Enquanto isto tudo estava a acontecer, eu sempre trabalhei em paralelo com moda e com fashion internacionalmente. E para vos dar uma ideia, eu nunca tive ligação com moda, nunca estudei moda, nunca tive ligada com design moda, nunca tive uma opção por ir às compras ou ver nada dessas coisas. Mas houve um momento na minha vida que a moda bateu-me à porta. Não vou entrar em detalhes, mas que a moda bateu-me à porta e que eu vi não só uma janela, mas uma porta para eu entrar e consumir, não o produto em si, mas consumir o que já foi feito e como é que a fotografia e a moda, a nível de comunicação, uma coisa puxa a outra para cima, não é? E que a moda faz com que a fotografia vá mais para o público, e que o público em geral consiga consumir mais fotografia. Pronto, enquanto eu andei a fazer estas viagens e a tentar perceber quem eu sou a nível, de ser artista, de como é que eu me quero comunicar e perceber, este outro mundo estava em paralelo a acontecer. Foi outra viagem. Eu aqui só vou mostrar o meu trabalho mais recente. É um trabalho que tem 3 anos. Demorou a chegar onde está, não é? Há paralelismos do meu trabalho pessoal com moda. Marcas de sapatos adoram. Porque eu não tenho grande fascínio para fazer retratos, não é o meu forte, então estou sempre a cortar a cara às modelos. Demorou muito tempo a chegar aqui, houve muitas dúvidas, houve muitas pessoas a dizerem que não, houve eu estava a dizer há pouco, houve muitos muros, não é, à minha volta a dizer que tu não podes, não te posso representar como galeria porque tu tens muito interesse na moda e estás a explorar esse caminho. E então eu decidi não fazer compromisso e decidi, ok, então não preciso de uma galeria, vou continuar a fazer o que gosto e o que quero. O mundo da moda, sem dúvida alguma, que me abriu portas a pensar menos, ou seja,
foi um mundo muito mais fun, mais rápido. Um livro, por exemplo, o Réplica, demorou 5 anos a fazer, desde o início até tê-lo na minha mão. Não é? Uma pessoa, se tens esta criatividade dentro de ti, esta vontade dentro de ti de fazer coisas, o mundo da moda é um sítio incrível para explorar coisas técnicas novas, câmaras novas, processos novos, luz, pessoas. As pessoas incríveis. Não sei, tem má fama, mas não sei porquê. Tenho imensos amigos incríveis. O mundo da fotografia, para mim, os meus livros e toda a minha prática é uma coisa muito solo, não é? Eu estou sempre sozinha. E o mundo da moda abriu-me portas a parte toda de colaboração, a parte toda de fascínio, de tirar uma foto e ouvir looks good, sabes? E a sala está toda aos berros. Pronto. Aquela coletividade, não é? Que é incrível. E pronto, e foi assim que eu, nos últimos, 15 anos, me mantive. Ou seja, fotografei moda para pagar a renda e para pagar o filme para fazer os livros. Ou seja, a minha vida é fotografia. Seja lá o que é que esteja a fotografar. Obviamente, para chegar aqui, a nível de moda, não foi de um dia para o outro. Foi um percurso ainda mais... Sim. Foi ainda mais complicado, não é? Porque é um mundo cheio de trends e cheio de coisas que uma pessoa que, se não está no mundo, demora muito tempo a ganhar a coragem de dizer não, eu vou fotografar assim, não, eu vou fotografar assim. E não só coragem, mas também experiência. Eu acho que quando vem pela moda, o meu trabalho pessoal, eu posso te mostrar uma coisa de 2005 ou 2007 e I stand by it. Quando é moda, a coisa andou ali, a exploração foi diferente, não é? Demorei muito tempo a tentar perceber a nível de moda e a nível digital como é que eu quero comunicar. Demorei muito tempo a gostar, realmente sentir-me orgulhosa e de uma forma digital, porque o meu trabalho é todo analógico, mas a moda e analógico para mim não é compatível. Eu preciso de ver exatamente o que estou a fazer para poder fazer uma melhor colaboração com o stylist, com o make-up, sabes? Ali toda a gente tem que ter os olhos na imagem. Demorei imensos anos, eu diria que nada é fixo, não é? As coisas estão sempre a evoluir e estou sempre a tentar perceber o que é que vai ser, não é? Eu tento não ficar ali parada numa tecnicalidade, mas pronto, agora é algo que estou contente e orgulhosa de vos poder mostrar. E pronto. É uma imagem do livro Réplica. A única imagem a cores. E sim, acho que não sei se têm perguntas. Agora, passamos à assistência. Tem alguma pergunta, algum comentário que eu gostaria de fazer? Agora é o momento. O microfone vai passar. Sim, pode-se ligar a luz. Se não, eu começo. Tenho perguntas. Queres fazer uma pergunta? Sim. Olá. Olá. Eu tenho uma pergunta e se calhar é um bocadinho invasiva, e diz se for, mas achas que no teu trabalho autobiográfico que as coisas seriam diferentes, ou que se calhar não farias trabalho autobiográfico se o teu corpo se parecesse de outra maneira? Mas sentes que isso influencia
não é uma, Eu uma não sei. cena. Pode ser que sim, pode ser. If não sei. Talvez. Eu acho que obviamente que há uma parte bastante pessoal de eu me sentir confortável com o meu corpo. Há 300.000 coisas que eu não gosto no meu corpo e que eu não gosto em mim, mas que quando há uma câmara e que eu estou à frente dessa câmara, eu faço exatamente aquilo que quero fazer. Ou seja, não tem tanto a ver... Como não há muito a minha cara no meu trabalho, não há muito o portrait. Eu não sei, mas eu, se não gostasse de ver o que eu vi nas imagens, eu não acho que fotografava, não. Eu acho que o que me fez fotografar, usar o meu corpo desde o início foi o resultado, era uma coisa que era o que eu estava à procura. Ou seja, não era uma coisa I look pretty, porque não. Não acho que não há nenhuma pretty foto no meu trabalho, não é? Ou se há, foi involuntário. Eu não sei. Não sei, eu acho que é mais ou menos por aí. Tudo o que eu faço, o que o meu corpo consegue fazer, eu gosto. Ou seja, eu gosto das formas que o meu corpo faz. Não é como o meu corpo... It's not like how my body looks. É mais como as coisas, as posições... Agora sou mais velha, não é? Tenho 40 este ano. Quando comecei tinha 19. As coisas mudam. E é duro ver as coisas a mudar. E às vezes fico... O réplica... filmes que foram para o lixo. Porque eu não conseguia distanciar-me do que é que eu estava a ver. Mas não numa forma de vaidade. Apenas o corpo não estava a formar aquilo que eu queria. Ou seja, se eu fosse de outra forma, shape, não sei, talvez fizesse mais, talvez fizesse menos, talvez não fizesse, não sei. E esse conforto que tu tens à frente da câmara, foi uma coisa que sempre tiveste ou tiveste, tipo, no início tiveste de trabalhar para conseguir fazer essas fotografias? É super complexa esta resposta, porque não me parece, eu sei que não, mas eu sou extremamente tímida. Isto para mim é uma zona de conforto, mas se eu for lá para fora sou bastante tímida. Sempre fui tímida, uma criança super tímida. Não sei, eu acho que é um bocadinho o que acontece com bailarinos, com performance, com atores, não é? Quando há um certo exibicionismo que vem e que pode ser canalizado entre coisas. Mas não, o à vontade que eu tive em frente à câmara sempre tive. Agora talvez tenha menos. Eu sempre disse que fui abençoada com Not Give a Shit. Desde pequenina. Eu sou como eu disse, eu sou de Moncarapaz. Não sei se consegues imaginar de onde é que eu sou. E pronto, sempre fui diferente, não é? De toda a gente. E para o bem e para o mal. Não é só coisas boas. Não sei se respondi. Obrigada. Nada. Para lá do bem e do mal, não é? Na universidade é para lá do bem e do mal. Exatamente. E na vida também. No encalço esta pergunta, que é ótima, teres-te feito fotografar e teres usado o teu corpo como objeto da imagem, dá-te ferramentas, dá-te um know-how, uma consciência, uma awareness para fotografares modelos em moda, por exemplo. Como é que linkas uma coisa à outra? Dá-te uma outra consciência? Sobre mim ou sobre... Para dirigir atores dentro de uma câmara? Completamente, sim. Sim. Essa resposta posso dar uma parte pessoal. As pessoas mais próximas a mim, amigos, não é? Porque eu estou lá fora, ou seja, a minha família são os meus amigos, são quase todos performance que eu fotografei, que nos conhecemos on set. É extremamente íntimo. Ou seja, o meu know-how é o à vontade.
Eu diria que o meu truque, não é? Que eu tenho quando estou on set é a forma como eu me sinto comigo própria, transmite isso com a pessoa com quem estou a fotografar. Seja homem ou mulher, eu não fotografo só mulheres, seja quem for. Há uma vontade, não é? Que vem da confiança, não sei se confiança é a palavra, mas vem do à vontade, não é? Eu sempre tive uma relação muito próxima e de muito respeito com quem está à frente da câmara. Ou seja fotografar eu trabalho imenso com bailarinos, não é? Com performance, não porque gosto do corpo deles, mas porque gosto do que é que o corpo deles fazem. Porque eles mexem-se e fazem coisas que os modelos talvez não conseguem fazer. Era o que eu estava a tentar responder. O corpo, tu começas a perceber o corpo não como identidade, mas como uma garrafa de água, não é? E uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com bailarinos, dancers, eles estão habituados a não ter, não é, o ego, e estão habituados a fazer parte de uma coletividade, não é? E o corpo começa a fazer, não é? Certas formas, certas coisas que sim, que eu diria que tenho um understanding bastante grande disso, e quando vou para o set há uma confiança imediata. Não me preocupe, já tenho. Olá. Olá. Eu vou tentar fazer uma pergunta que na minha cabeça faz sentido, mas vamos tentar ver se eu consigo formulá-la. Falaste um bocadinho durante a apresentação do teu percurso, em particular de teres apanhado este finais dos anos 2000 e a internet nesse espaço. Falaste do Flickr, dos blogs também que existiam, e quando, obviamente, não havia tanta moderação como hoje existe. Já que a internet sofreu uma grande transformação neste período de tempo, de ser este espaço quase utopicamente, digamos assim, livre, para esta coisa agora moderada por algoritmos, censura, empresas gigantes que completamente consolidaram o capital tecnológico. Mas houve uma coisa que eu pensei, que falaste de uma cena de reabilitação, face ao mundo real, que pode ter uma ligação com o digital. Mas também uma coisa que mudou bastante face a essa altura para agora é a capacidade de reprodução de imagem que existe em nós, porque obviamente na altura mesmo as câmaras digitais eram uma coisa que não era assim tão fácil de acesso, a ser caro hoje em dia, era ainda mais difícil acesso, e acima de tudo o smartphone não era no conceito, ainda estávamos nos primórdios do iPhone. Sentes que se obviamente se tivesses o trabalho que começaste a desenvolver na altura, sentes que hoje eras capaz de desenvolver esse mesmo trabalho, e sentes que era possível conseguires construir a carreira que construíste inicialmente, com, por exemplo, a descoberta no Flickr? Sentes que era possível isso acontecer hoje, a ti? A uma pessoa que cresceu no Algarve, por exemplo, e foi para a UBI? Eu acho que se essa pergunta fosse eu sendo a pessoa que sou hoje, não é? Sim. Okay. Não tenho outra opção. Sim, eu acho que ia ser diferente, acho que tinha fotografado diferente, acho que o meu trabalho ia ter uma narrativa visual completamente diferente, porque eu acho que qualquer artista, o contexto de onde nasce, o contexto de onde vais, o contexto do ano em que afeta imenso o output, não é? Ou seja, iria mudar, eu não sei o que é que eu iria fazer, mas eu ia fazer isto. Só não sei como é que iria, não é, ser. Tens alguma relação artística com, por exemplo, o smartphone? Não. Mas, quer dizer, sim, não. Eu não, pessoalmente, não, mas eu dou aulas, e nas aulas que dou, os meus alunos podem tirar fotos com o smartphone. E tenho imensos amigos muito famosos, muitíssimo famosos, em fashion, que fotografam tudo com o iPhone. Eu não, a parte técnica, para mim, a parte de câmaras, eu nunca senti que essa parte fosse redutiva, ou que, para mim, foi sempre, se tens uma ideia e queres fazer, webcam, iPhone,
medium format, whatever, sabes? Eu não tenho qualquer tipo de problema com nada. Por exemplo, eu, na altura, tentei fotografar imenso com medium format. Fiz alguma coisa. Tenho algumas imagens que gosto, mas não... A linguagem de médio formato nunca foi uma coisa que falou comigo. Ou seja, foi uma imagem que vinha muito bonita, super sharp, sabes? Sim. E eu nunca fui muito interessada por essa imagem bonita e... Ou seja, o iPhone... Não tenho relação pessoal direta, mas em algumas aulas que dou, por exemplo, para direção de arte ou design de comunicação, eles têm todos que usar o iPhone. Ou o Samsung, whatever. Não sei se respondi. Ok. Olá, obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Não sei se isto é uma memória fabricada, mas eu quase tenho a certeza que conheci o teu trabalho no Tumblr, É há imenso possível. tempo atrás. Possível. Entretanto vou-te acompanhando, mas é engraçado falares do Flickr, porque eu acho que conheci o teu trabalho no Tumblr. Bem, mas então, a minha pergunta era mais precisamente sobre este trabalho, o Réplica, porque tu falaste que estás bastante interessada na questão da alteração do corpo e também do próprio estudo da anatomia do corpo. Fica claro naquela imagem que tens a cabeça e estás, no fundo, a estudar as medidas do crânio. Eu queria perguntar-te se podias falar um bocadinho mais sobre de onde é que vem esse interesse e especificamente o facto de te fotografares sem cabelo. Eu achei bastante interessante esse gesto, visto que noutros trabalhos é algo que... Pronto, que não é uma realidade, então queria que falasses um bocadinho sobre isso. Sim. Então, por onde é que eu começo? A parte, vamos dizer, a parte de anatomia foi, como eu disse, eu tinha este interesse, eu estava a trabalhar num projeto, não é? Eu começo sempre a trabalhar em projetos sem saber o que é que vão ser. Eu nunca sei se vai ser uma exposição, vai ser um livro. Normalmente vão ser sempre livros, porque eu tenho uma obsessão por livros e porque gosto do formato e porque gosto da ideia que chega a toda a gente, não é? E que é uma coisa mais... que toda a gente pode comprar. Enquanto uma exposição é sempre uma coisa que existe durante 2 meses, 3 meses, 4 meses e depois... Enfim, eu estava a trabalhar neste projeto de repetição, neste projeto de usar o corpo de forma... de usar o corpo de forma de fazer uma imagem, não é? E ao mesmo tempo eu tinha esta ideia de... eu tinha este nome, que eu tenho imensos... da minha forma de trabalhar, eu não estudei, não é, nas belas artes, eu tenho uma forma muito intuitiva de trabalhar. Eu nunca começo com context, eu nunca começo com texto, mas eu começo com notas que surgem na minha cabeça constantemente. E nesta era réplica. O nome veio primeiro. Réplica, e vinha esta ideia de moldes. Eu andava a ver vídeos no YouTube de moldes, de pessoas a fazerem moldes, e eu gosto, quero, não sei porquê. Isto acontece muitas vezes, de começar com estas fixações e ir, não é? E tenho a sorte, uma das coisas que eu digo a todos os alunos, que foi uma das coisas que me ajudou, isto vai fazer sentido, prometo no final, que faz sentido. Uma das coisas que eu tive sorte e que também saiu muito de mim de ser proativa, a nível também de hoje em dia, não é? Com a internet, não sei o quê, é ir a todas as Paris Photos e todas as Arles. Todas, sempre que eu... ano sim, ano não é? Ou seja, fazer parte de alguma... Eu não podia ir para as galerias Weekend de Nova Iorque e de Londres, porque não tinha dinheiro, então a parte toda de Paris Photo e Arles era mais acessível para mim. E eu aí comecei a conhecer pessoas que pensavam da mesma forma que eu e que começavam a mostrar referências e coisas que eu me interessava e que eu não tinha outra forma de saber, não é? Porque na altura estava a trabalhar, a minha vida, não é? Quando estás na escola, a informação chega-te a ti, tu só tens que sentar e ir às aulas. Quando estás lá fora a trabalhar, tu tens que procurar a informação e tens que procurar as tuas inspirações. Então essa foi a minha forma. Conheci uma pessoa, Eugene,
Ela é de Londres, ela é professora na Academia de Royal Arts, em Londres. Eu não quero chamar mentor, ela ia ficar contente, mas kind of. E ela mostrou-me este livro, do William Mortensen, e eu não o conhecia. Acho que não acho que há muita gente que o conhece. O trabalho dele é extremamente obscuro, grotesco, e ele sempre foi um outcast em Los Angeles. Enquanto, não é, a Marilyn Monroe e a Beauty do Red Lipstick da fotografia, ele fazia preto e branco, uma coisa muito, muito grotesca, muito horror, tudo muito setup, não é? E ele fez um livro, How to Pose the Model, que era um livro de regras, um bocadinho como uma sátira, não é? E ele fez e uma das coisas que ela me dizia quando viu o meu trabalho foi: William Mortensen ia ficar tão contente se visse o teu trabalho agora. Quem é o William Mortensen? E pronto, ela só me disse o nome dele, e eu fui para casa e pesquisei e comprei 2 livros daqueles capa mole baratos. Depois comprei os reais. E foi tipo, abriu-me um mundo, e o réplica é um bocadinho, não é, uma versão contemporânea e minha de uma interpretação do How to Pose the Model. Então, ele tinha um capítulo enorme sobre o cabelo. E como é que o cabelo e o hairdo, não é? Como roupa, como a moda, é uma forma de comunicação, não é? De interpretação e quem és tu. Ou seja, se eu tiro a roupa toda e estou, não é, despida, ainda falta o cabelo, não é? O cabelo ainda... Então, tenho que arrancar o cabelo para fora. Então, havia estas camadas de strip down to the bone, não é? Ou seja, foi a minha interpretação toda de ler o livro, de perceber... O livro não é... Se tu vires o livro real e vês isto... O que é que ela está a falar? Foi a minha interpretação de uma coisa que me inspirou imenso. E que tinha a ver com o que eu estava a ver no início. Eu fiz esta junção entre esse livro e esta réplica, esta forma de copiar-me e de construir-me. O livro réplica não é só um livro, há uma exposição. Eu fiz a exposição em Braga, fiz uma em Berlim, e tenho os moldes todos do corpo. Ainda estou a fazer, este verão estou a fazer um workshop como estudante na bronze e escultura, porque quero criar este Frankenstein. Ou seja, eu achei forma de conectar as minhas ideias iniciais de moldes e de corpo com uma inspiração que veio depois, e por isso é que o cabelo foi removido. Obrigado. A mim também me remeteu, como falaste da moda e da tua ligação com a moda, remeteu-me para o próprio manequim, por exemplo, do alfaiate, ou que às vezes vemos sem cabelo e também há aí uma... Exatamente. E podes ser quem tu quiseres, não é? Exato. Sim. Desculpem, senão depois vamos esquecer. Não, eu tenho micro. Oi? Alô? Sim? Sim. Ok. Rita, obrigado mais uma vez. Pegando um pouco no que tu estás a dizer, eu como professor e fazendo tutorias a pessoas que estão a fazer projeto em fotografia, muitas vezes quando conheço o teu trabalho há muitos anos, como estava a dizer, talvez naquele momento não foi no Flickr nem no Tumblr, confesso. Não posso precisar como, mas alguém me referiu, eu fui ver e depois eu anoto, porque enquanto professor tutor eu tenho que ter sempre um conjunto de referências. Há coisas que ficam a vibrar, há um filme, um autor, e sempre que aparece um aluno ou uma aluna a trabalhar com a questão do corpo, e sempre quando acontece aquela a cultura visual estereotipada do corpo de uma determinada forma, numa determinada pose. Essa pose é a pose ou funcional ou a pose de apresentação.
E de facto, eu referi ao teu trabalho porque, e quando tens aquelas sequências, são uma espécie de antipose ou de como tornar o corpo, ou como colocar o corpo numa situação absolutamente despropositada, escultórica, numa forma que eu idealizei. São tudo construções que escapam e que, de alguma maneira, essa configuração mais tradicional e de uma pose mais recorrente, muitas vezes a apresentar o contrário daquilo que o aluno ou que a aluna, mais alunas, pretendiam. E pronto, para partilhar contigo que surgia-me o teu trabalho nesse sentido. Olha, tens aqui uma exploração de alteridade, de ferramenta, de território outro, com o corpo enquanto maneira, forma de o explorar, fora de uma pose convencional, fora do seu sentido de utilidade, ou até na maneira como ele se mostra e se coloca na imagem. Então, na fotografia é terrível, coloca para ser visto. E tu dinamitas constantemente essa condição da própria fotografia e do corpo, neste caso feminino. Obrigada. Eu queria mostrar... Soraya. Podes só pôr a password, que eu queria só... Eu acho que talvez tenha... Ok. Vou só aqui para trás. Esta... Sim. Isto não há uma pose, não é? É um let go. É aqui que a performance entra. Isto foi há muitos anos atrás. Vocês estão-me a ouvir? Aqui foi... outra coisa, não sei se para vocês é interessante. Eu filmo tudo o que faço. Ou seja, eu filmo, e normalmente eu filmo... Quando eu digo obsessão, é tipo... eu acho que está um bocado... ou seja, eu filmo... Isto está a ser filmado pela frente e pela trás. Eu filmo sempre e depois eu observo. Às vezes tenho que repetir. Eu nunca trabalhei com um coreógrafo. Eu nunca trabalhei com... Talvez um dia. Talvez um dia. Eu nunca trabalhei com um coreógrafo. Há pessoas que, não é, que têm inspiração, que a inspiração vem de outros fotógrafos. A mim vem muito de dança. Eu nunca estudei dança, talvez seja aqui uma coisa frustrada que tenho aqui dentro. Vem muito de dança e vem muito de cinema, não é? Todas as minhas referências vêm de cinema e de dança e de teatro. Eu sempre digo que sou fotógrafa, que nunca sei muito de referências de outros fotógrafos. Não porque não tenho interesse, mas é aquela, não é? E uma das coisas que eu fotografei muita gente, muitos profissionais, amadores, eu tenho sempre aquele problema, ou sempre tive, agora as coisas estão a mudar um bocadinho, mas sempre tive aquele problema em que o corpo dessas pessoas, não interessa a forma, como não fossem incríveis, não é? Nunca fizeram aquele let go que eu precisava, de não querer saber. Isto não, a pose são poses que são rápidas. É quase como um transe, não é? É filmado muito rápido. Eu tenho um vídeo no Vimeo e há um back and forth constante entre o clique, e eu fotografei com uma câmera antiga propositadamente para fazer o clique. Ou seja, fui obrigada a parar, não é? Sempre que fazia o clique, havia um release e voltava para cima, e cerca de 1 hora. Ou seja, tem que haver não é? Tem que haver uma honestidade para chegar a um sítio em que eu fico contente quando olho. Não sei se faz sentido. Olá, Rita. Olá. Obrigada. Eu na verdade, tenho mais do que uma pergunta. Uma é muito técnica, que tem a ver com o livro. Qual livro? O livro Entarted. O nome é alemão. Ok. Em alemão foi, só para dar um background,
é um, em alemão, desculpa, estou... É quando os nazis tomaram conta, não é, da Europa, mas mais da Alemanha, eles fizeram uma exposição chamada Entartet, e foi chamada, quer dizer, arte degenerada, e era 90% mulheres, e 90% pintoras, escritoras, poetas. E eu, quando fiz este livro, chamei este livro Arte Degenerada, antes que algum crítico me chamasse a mim, que este livro era um... Ou seja, isto foi uma ideia não só minha, foi do publisher. Isto foi sempre, especialmente nesta altura em que eu era muito nova, era muito jovem, não sei que idade é que tinha, mas 26. Houve ali uma proteção, porque eu venho de a minha prática vem de um sítio que não é formal. Eu não tenho, sempre houve aquele problema, mas se tu não tens um passado horroroso, és uma narcisista, sabes? Houve assim sempre uma coisa que houve, nós quisemos fazer uma proteção antes que eu já me estou a chamar a mim, não? Estas coisas todas. Pronto, este é o nome. É um bocado pesado. O livro é pesado. Sim, sim. Mas pronto, a pergunta até encadeia bem. Na verdade, a questão técnica tem a ver com o livro é impresso. O preto é impresso. É impresso. Okay, mas a volta é tudo, sim, preto. Sim. Mas está incrível. Eu queria que não tivesse um raio de luz. Eu queria que fosse... a impressão foi feita na Alemanha, Optimal Media. São incríveis, muito caros, mas muito boa qualidade. Mas o meu sítio preferido, se vocês quiserem saber, para imprimir livros, principalmente o réplica tem 5 papéis diferentes, tem as partes todas de linhas de arquitetura, de medidas, é tudo feito em papel vegetal, colado à mão, porque não são de livrinhos, e tem flaps. Desdobráveis. Seja, sim, como? Desdobráveis. Desdobradas, e é tudo feito em Istambul, num sítio que é o único sítio que eu estive, que o dono da printer é colecionador de livros e tem ou seja, ele não é um técnico, ele tem amor e é uma experiência louca imprimir em Istambul, porque ele só imprime à noite. Começamos já à meia-noite e acabamos às 5 da manhã. Okay. Porque ele é assim. Porque ele é rock and roll. O livro tem um ar incrível. Eu gostava de ter trazido livros comigo, mas não foi possível, porque pesam muito. São pedras, sim. E o livro que fiz com a XYZ aqui de Lisboa, onde é que ele dá? A Inês, o nome dela é Inês Nepomuceno, vocês conhecem, né? Ela vive no Porto. Graças a ela e à nossa colaboração ganhámos um prémio de papel e design. Ela, aqui vocês não conseguem ver, mas o papel deste livro, ela inventou o papel. E é um papel... Todos os meus livros até agora, a minha fotografia é escura e é impresso normalmente em papel mate ou semi-mate, não é? Este livro é mega shining. É tipo, tu abres, estás à espera de uma coisa e não faz barulho, e é smooth, parece quase seda. E isto foi num brainstorm que nós tivemos quando vimos as fotos finais, e a nível técnico de impressão foi como é que vamos imprimir estas coisas tão escuras num papel mate, vais perder tudo o que é detalhe. E estas fotos nem são as mais escuras, porque senão vocês não viam nada. E a Inês disse, se calhar fazíamos em papel brilhante, que tem sempre aquela conotação, não é? Brilhante. E eu disse, se vai ser brilhante, tem que ser super brilhante, o mais brilhante que já vimos. E então demorámos algum tempo, principalmente ela, sem dúvida, nunca ficou contente com nada e inventou uma forma de impressão. O livro é pequeno, é assim,
o livro seria deste tamanho, mas ficou muito caro o papel, então tivemos que fazê-lo mais pequeno. Sim, eu digo sempre que livros e impressão para mim é a parte em que eu faço sentido à coisa toda, porque depende do papel que escolhes, depende do formato que tem, estás a comunicar o que queres dizer não é, com o teu trabalho. Ou seja, o self-portrait é 50%, não é? Eu não faço o design dos meus livros. Normalmente é o Jürgen, de Art Paper Editions. Não sei se conhecem. É bom. É bom. Publisher dele é incrível. É de Ghent, da Bélgica. De novo, conheci-o porque fui todos os anos, não sei, 5 anos, 6, 7, não me lembro. Fui a Paris Foto e vi-o, não é, na mesa, e ao fim de 3 anos tive a coragem de dizer hi. e conversámos e ele disse, ok, o próximo livro, ele disse-me, eu gosto muito do teu trabalho, mas o teu livro, o Entarted, está muito mal feito. O próximo sou eu a fazer. E eu disse, está bem. Em vez de ficar ofendida, eu disse, ok. Pronto. E estas coisas todas que me aconteceram na vida foi sempre eu estando lá fora, não é? Há também uma parte, não é, de internet que ajuda a conectar estas coisas todas, mas é por estar lá fora e fazer parte, não é, de uma comunidade da publicação. Depois do Escavador eu decidi, quero fazer um break na parte editorial e estou a trabalhar em projetos grandes. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, não. E mais até. Okay. Mas e a outra pergunta, na verdade, e depois vamos pedir esses contactos. Oh, sim, todos os que quiserem. Mas teve a ver com aquilo que eu comecei recentemente a dar aulas em moda. E ainda estou um bocadinho a batalhar. E achei curioso. Em fotografia? Sim, fotografia. Okay. O ano passado foi fotografia, este ano é mais pós-produção. Ok. Mas há de facto, e achei curioso aquilo, e tenho estado a pensar que de facto há um lugar por explorar a nível dos fotógrafos, não é? Mas a perceber também isso que tu de alguma forma apontaste, há uma quebra, que eu achava que era uma coisa até portuguesa, mas agora acabaste entre a arte e a moda. Não? Não, eu acho que em Portugal, Espanha, talvez Paris não, porque Paris e a moda não é tão assim, e eu acho que há uma... Eu puxo-te aqui, tu puxas... Eu acho que a moda é um sítio incrível para explorar criatividade, explorar a parte técnica e... Sim. Mas tu disseste que não conseguias ter uma galeria porque... Foi antes. Não, foi antes, mas foi há uns anos atrás, não é? Durante muito tempo. Mas que te disseram que tinha a ver com estar na moda? Sim, foi isso. E eu mesma, eu estava confusa, porque o meu trabalho era autorretrato, não era só a parte da arte, não é? Da parte imagina, tenho o trabalho Entarted na internet e tenho um cliente, não é? A fotógrafa é a Rita, vai ao Google e vê o meu trabalho e as pessoas ficavam confusas. O que é que... E eu estava confusa. Deu a volta. Deu a volta. Mas eu não acho que deu a volta somente culturalmente. Obviamente que as coisas agora estão muito mais... Eu também ganhei mais confiança no meu trabalho e no que é que eu quero fazer. Demorou muito tempo. Não é? As coisas demoram tempo. As coisas demoram tempo. Mas quando dizes que mudou, é porque mudou... eu acho que a moda... Deixou de ser tão mal vista, como estavas a dizer, mal vista. Exatamente, deixou de ser... Eu acho que há um preconceito. Há um preconceito. Sim. Há um preconceito e eu acho que fotógrafos como, não sei, o Wolfgang Tillmans, por exemplo, não é? Ele faz moda. A Nan Goldin, ela faz moda. E por aí, não é? Mas cá não. Começa, não é? Começa. Tens o José Pedro Cortês.
Cortês. Do Pierre Van Cleef, aqui de Lisboa. Ele faz moda. Começa a fazer. Bastante. Não sei, eu acho que o mestrado que eu estou a coordenar no IED é fotografia em moda. Ou seja, é fotografia com a vertente da moda. Ou seja, há uma parte muito grande de produção e pronto, estamos a tentar perceber a ideia de fotografia entre o undergrad, não é, como é que se diz, licenciatura de fotografia. Quando nós falamos em moda, a licenciatura de não, eu ok. Mas olha, eles têm dinheiro, sabes? Eles têm dinheiro para fazer coisas assim, eles têm dinheiro que tu não ias conseguir ter esse dinheiro. Então, eu acho que a moda é aquele sítio onde tu podes divertir, podes achar uma forma de, não é? Até, eu acho que os alunos hoje em dia estão muito fixados em terem a linguagem visual deles lockdown, não é? Demora tempo. Eu acho que a moda é um sítio onde tu podes experimentar. Eu fiz coisas da moda, eu olho para aquilo e fico, mas ninguém vê. Ninguém viu. Porque uma pessoa tenta perceber e depois, não é? E a nível pessoal, tu começas a perceber o teu espaço e a perceber que a tua palavra e as tuas ideias valem, não é? Porque tens muita gente a dar ideia, não é? E ajuda-te depois no teu projeto pessoal a formar as ideias, as coisas ficam... Começas a ouvir, não é? A moda é sem dúvida... E é um sítio fun. É fun. Sim. Obrigada. Não há mais perguntas? Eu se calhar gostava de te ouvir, fiquei muito curioso do teu trabalho em filme. Esses vários formatos. Queres-nos falar um bocadinho como é que passas da fotografia ao cinema, ao filme? Posso-vos mostrar? Isto tem internet? Tem internet. Tem internet. Posso mostrar? Filmes, então... Está no teu site? Não. Sempre... No meu site. Filmes. Pronto, fiz curtas. Que não estão em lado nenhum. Fiz alguma parte performativa. Obrigada. Alguma parte performativa que eu gravo. Há coisas que eu fiz sem uma narrativa mais convencional. Experimentações é uma palavra. Experiências. Fiz experiências em Super 8, fiz experiências em vídeo, comprei... Eu lembro-me que na altura, 2011, saiu aquele filme Trash Humpers, do Corinne, e eu fiquei tipo, como é que ele fez isto? E então eu comprei as câmaras que ele tinha, até hoje uso essas câmaras, fiz estas experiências, não é? Eu depois estive relacionada durante muito tempo com o Pedro Maia, diretor de cinema experimental aqui em Portugal, e fiz nessa altura de experiências e fiz a parte toda de direção de arte dos filmes dele, ou seja, sempre estive muito conectada com a parte toda de cinema experimental, ou a parte de cinema mais tradicional, não é? Porque ele estava muito relacionado com essa parte. E em 2016 tive a oportunidade do Paulo Furtado, do Tiger Man, não sei se vocês o conhecem, de fazer a parte toda visual dele do novo álbum. E o novo álbum dele, ele queria fazer um projeto 360, que era um filme, um livro, um vinyl, tudo junto. E ele queria apresentar esse projeto num live format, num cine-concerto. E pronto, eu tive essa oportunidade de colaborar com o Paulo e com o Pedro nisto. Posso-vos mostrar o trailer? Foi apresentado no Indie, eu não me lembro em que ano. Foi todo, era supostamente para ser uma curta, mas depois ficou uma longa. E foi todo filmado em Super 8, durante um mês no deserto.
Só os três. Não sei se tem som. Deixa-me aqui. Acho que é o computador que eu tenho que dar-lhe um som ao projetor. E foi uma experiência que fiquei um bocado traumatizada. Não mal, não de uma forma má, mas demorou imenso tempo. E eu não estava habituada ao tempo e à energia que se queria de mim. Ou seja, eu quero fazer outro, mas preciso de distância. Foi um projeto demasiado ambicioso. O filme não se pode ver, não está online. Fizeram uma tour, acho que temos alguns stills, pronto, e fizemos tudo desde raiz, não é? E eu agora olhando para trás, não é? Isto foi a história era um falso diário, uma parte mais filosófica, não é? De um homem que se queria transformar em nada. E eu agora, não é? Vendo para trás, olhando para trás, penso, isto é exatamente o meu trabalho. Com outras palavras, o transformar num objeto, o transformar aquela humano, não é? Entre deixar de ser ele e passar a ser outra pessoa. E pronto. Estiveste no sítio onde se filmou os Zabriskie Point? Sim. Eu vi ali aquela... Estivemos e foi bastante... Fomos para lá com... Isto foi um bocadinho diário, fomos filmando o que conseguirmos, mas tínhamos um calendário assim, não é, por alto. Quando chegámos à parte dos Zabriskie Point, eu disse, eu não consigo. Não sei o que é que faço, é muito grande. Nada estava a funcionar e decidimos ficar 5 dias no total. E é um filme longo, há uma grande parte de Nightmare que se transforma numa coisa muito performativa. Fizemos umas máscaras com a cara do Paulo. Eu aqui estou a usar a cara do Paulo. Ou seja, aquela simbiose entre masculino e feminino que não interessa e transforma-se num ser. Ou seja, é um filme bastante tradicional. Tem uma narrativa, tem um personagem que fala e que pensa e com quem tu podes, não é, conectar. E este foi o Vinyl, que foi publicado pelo Pierre Van Kleist, e dentro do vinil tinha a soundtrack e o livro que foi feito por mim. A câmara foi feita pelo Pedro Maia e a edição foi feita pelo Pedro Maia e nós todos, não é? Mas... eu posso-vos mandar, mas eu não tenho aqui, eu não tenho comigo. Eles fizeram, porque eles queriam que tudo fosse, não sei se conseguem ver aqui, mas foi feito em sala de cinema, com o Paulo a tocar live e o Pedro a fazer live a parte toda de Nightmare. Ou seja, era uma coisa bastante psicadélica e tinha que ser uma coisa experimental, mas sensitive. Sim, tinha que fazer sentido. E quando pões, não é, no Vimeo, depois começa a ver. Não gosto. Isto não. Sim, eu posso enviar. Mas pronto, foi uma das últimas projetos que eu tive mais conectada com Portugal. Mesmo que não fizemos em Portugal, fomos para a Califórnia com uma mala cheia de filme que não sabíamos se ia sobreviver ao calor. Foi extremamente duro. Acordar todos os dias e filmar durante 18 dias, acho eu que foi. Acabámos em Vegas.
Sim. Pronto, e a nível de outros filmes, este foi assim o mais longo que fiz, e depois tenho várias. Não sei se tenho aqui, mas não. A parte toda do Antártida, a parte toda do Réplica, talvez tenho. Não sei se tenho um vídeo. Não, não tenho. Não tenho. Sim, o website. Há coisas que depois uma pessoa não tem tempo a fazer e atualizar o website. Não há tempo. Mas o Réplica tem uma parte performativa grande que mostrei. Talvez esteja. Este foi em Braga. Não sei se tem aqui. A cianotapia que estava a dizer que fiz. Talvez. Está aqui. Posso-vos mostrar. Este é um pequeno. E esta parte eu fiz toda também. Tem vídeo, mas já há a parte toda de Super 8. Isto é apenas uma cena, mas há mais. E faz mais sentido para mim mostrar num setup de exposição. Isso eu não estava a ver, a ouvir, a falar. Eu não sei como é que. Não, foi. E eu, quando olho para esta, eu não me vejo a mim, mas eu só consegui certas imagens nos extreme pus a situação. Se eu não estivéssemos nesta situação, o corpo não reagiria da mesma forma em que se eu tivesse os meus sentidos. E é extremamente pesado. Sim, eu não sei, 6, 7 quilos. Pronto. Eu não sei se há mais alguma coisa que vocês querem ver. Não está a funcionar. Bem, se não há mais perguntas, então, obrigado, Rita Lino, por esta partilha tão intensa, eloquente do teu trabalho, que eu fiquei a conhecer melhor. E antes de pedir uma salva de palmas à Rita Lino, deixa-me só deixar-vos o convite para o dia de quarta-feira, que vai ser um dia especialíssimo, porque é o término desta 5ª temporada do ciclo Great Artists on Campus. Há 3 anos estamos a desenvolver este ciclo aberto à cidade de Lisboa, portanto sintam-se sempre convidadas e convidados a virem à Universidade Lusófona. Este ciclo é para a cidade, não é para a comunidade académica só, sempre com entrada gratuita, e na quarta-feira terminamos com chave de ouro, penso eu, este 5º ciclo, com Meg Stewart, coreógrafa norte-americana, e foi muito interessante estar a ouvir a Rita Lino sobre dança, performance, corpo a atuar dentro de uma câmara, porque a Meg Stewart é uma coreógrafa norte-americana, baseada entre Berlim e Bruxelas, que nos vem mostrar o cinema que tem feito nos últimos anos. São filmes preciosos, com performers e muitas vezes em espaço público, e vai ser incrível, uma maratona. Às 11 da manhã estamos nesta sala a ver os filmes da Meg Stewart. Às 15 temos a lecture da Meg Stewart, uma espécie de masterclass onde nos vai falar de todo o seu trabalho, e às 19 fechamos com a estreia do seu novo filme, Sulphur Edges, totalmente rodado nos Açores. É um filme magnífico. Quando o vi, numa pré-montagem, achei que era mesmo a convidada que nós tínhamos que ter este ano a fechar o Great Artists on Campus. Sempre com a entrada livre, quer na Universidade Lusófona, quer na Culturgest, este dia dedicado a Meg Stewart. Portanto, sintam-se convidados, passem a palavra, tragam amigos e amigas
para fecharmos com muita alegria e sala cheia esta quinta temporada. E agora sim, Rita Lino, muito obrigado pela tua qualidade. Obrigada. Ok. Fechas. Fantástico, gostei muito. Espero não tenha sido. Não, foste ótima. Não, foste ótima. Não falaste nada, foste ótima.